Preciosos irmãos, quero agradecê-los por estarem conosco nesta manhã. Já oramos, graças ao Senhor, já tivemos um tempo de oração. Agora, o que eu necessito falar com vocês nesta manhã de domingo é um tema muito importante para identificarmos o que está falando em la terra. Quem é a persona hoje? De verdade, nós miramos para o cristianismo atual, em todos os segmentos, em todas suas organizações, e o que vemos, uma degradação, uma apostasia. Isto está diante de nós. Todas as organizações que estão levando adelante, de alguma maneira, uma obra em la terra do Evangelho, eles estão com problemas, metidos em problemas seríssimos, problemas de la carne, problemas com políticos, problemas sociais, problemas com platas. Nada escapa, todos estão metidos em um problema. A apostasia, ella é um espírito que trabalha para levar os filhos de Deus a quedarem com o anticristo. Mientras eles estão estudando a Bíblia ou estão orando, pero existe uma sola visão. É uma visão de não lograr um arrependimento genuíno, a sangre de Jesus de maneira genuína. Por que eles não conseguem lograr? Hermanos, porque Deus levantou solamente uma pessoa hoje que habla por ele, que sempre está traindo a revelação direta de ele, e que esta pessoa foi anunciada em la Bíblia. A Bíblia falou que ele ia vir nesses dias. Então, não é nenhuma novidade. Deus já sabia que o sacerdócio ia fracassar. Deus sabia que as igrejas nessa época iam todas fracassar. Ele já sabia. Por isso ele preparou seu próprio enviado. Ele preparou o profeta Elias para vir, para restaurar todas as coisas. E hoje eu quero tratar um pouco mais disso. Agora, esta manhã, enquanto eu estava orando e me aquebrantando delante de Deus, chorando, me vino quando eu estava em la apostasia, eu me acordo que o presidente aqui nos Estados Unidos era o Donald Trump. Ustedes lo conheceram. E nesta época eu recebi mais de uma vez, muito mais. Eu recebia e-mails de la Casa Blanca. La Casa Blanca, ustedes sabem, White House, Casa Blanca, é onde os presidentes americanos estão. Então, eles, na Casa Blanca, um departamento, uma secretaria, e me invitava para participar de reuniões. Primeiro, reuniões presenciais. Eu cheguei a participar com o presidente, e reuniões online todas as semanas. Então, se uma reunião presencial, como funciona? Eles enviavam um e-mail, e nesta época pedi para uma irmã fazê-lo para mim. Tinha muitas informações que eu não sabia contestar. Neste e-mail, estavam me invitando para participar de uma reunião presencial com o presidente acá em Miami. Então, llenava toda a aplicação e envia essa aplicação. Se passa 3 dias, então vai vir a resposta.
antes de eles enviar esta informação, pedindo para você, te invitando para participar de uma reunião, você já é chequeado por FBI, que é o departamento, vocês sabem, mais duro aqui dos Estados Unidos. Então, e eu pensava, como eles descobriram meu nome? Eu sou somente um pastor apóstata. Depois, eles recebiam minha aplicação, me chequeavam e enviavam, então, a confirmação hasta o lugar onde eu teria que parquear meu auto. E eu participei dessas reuniões com o presidente. Online, a mim não me gostava muito. Não me gostava. Mas por que estou falando isto para vocês? Porque a política, ela traz corrupção também para os hijos de Deus. Estar, hermanos, se eu tivesse quedado pouquinho mais em la apostasia, eu já teria invitações para ir à Casa Blanca, estar com o presidente personalmente. Para entrar e estar aí. Agora, a pergunta é: por que a política se preocupa tanto com os pastores? Se isto passa neste país, nesta nação, eu creio que passa em todas. Por que os pastores são tão importantes para eles? Mira, Daniel, capítulo 2, sabemos que allí, esta estátua, esta coisa maligna representa todos esses governos. Dentro desta estátua está todos esses governos. Pero, por que a apostasia consegue trabalhar para que os líderes eles entrem dentro desse sistema? É um sistema corrupto, caído, e aún mais, sempre vai levar os pastores a buscar as coisas desta terra, a pelear por um partido, por um homem, por suas ideias, por seus projetos, tudo no aspecto terrenal. A corrupção vai estar chegando para uno como uma opção buena, a parte buena del árbol de la ciência. Hermanos, eu neste país me corrompi muitíssimo. A política. Em meu país também eu me corrompi com a política. Uma corrupção terrível. Homens de Brasil, políticos, alguns, eu estive muito cerca de eles. Eu creio que todos vocês já escutaram falar de Lula, um político totalmente corrupto, que ama aborto, homossexualismo, que tem suas ideias nesta linha. E eu estava aí com ele. Participamos de charlas, de ensinanças. Viajava muitíssimo para ir atrás desses homens. Eu entrei em la corrupção, em la apostasia de uma maneira muito forte. Participei de sindicatos. Era líder de sindicatos. Por causas terrenas, buscava coisas terrenais, caídas. Ou seja, o fim da política é o anticristo. O anticristo é o último político desta terra. Pero eu estava caminhando para isso. Isto é uma rama de la apostasia. Hoje, eu quero
falar para vocês pouquinho do quinto reino. Este é reino que não está involucrado com política. Não há isso. Vamos abrir nossas Bíblias, então, em Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo de número 2. O versículo de número 44. Então, Daniel, estou aqui abrindo minha Bíblia em espanhol. O livro de Daniel, capítulo de número 2, versículo 44. A Bíblia habla assim: em los días de estos reyes, el Dios de los cielos estabelecerá un reino que jamás será destruído ni entregado a outro pueblo, sino que permanecerá para sempre e hará pedaços a todos estes reinos. Se você for ler todo o capítulo 2, você vai identificar exatamente com isto. A imagem, o sonho de Nabucodonosor, Daniel interpretando. Então, aí dentro desta estátua, há 4 reinos. 4 reinos. É? E esses 4 reinos, é melhor lermos Daniel capítulo 2, versículo 31. Por favor, leia o 31, não só por vocês, pelo principalmente por alguns irmãos que vão nos ver esta palavra em YouTube, em outras redes sociais depois. Daniel 2:31 habla assim: em seu sonho, sua majestade veía uma estátua enorme, de tamanho impressionante e de aspecto horrível. A cabeça da estátua era de ouro puro, o pecho e os braços eram de plata, e o ventre e os muslos eram de bronze, e as pernas eram de hierro, lo mesmo que a mitad de los pies, entanto que a outra mitad era de barro cocido. De pronto, e mientras Sua Majestade contemplava a estátua, uma roca que nada desprendió, vino y la golpeó los pies de hierro y barro, y la estatua y lo hizo en pedazos. Con ellos se hicieron ánicos, el hierro y el barro, junto con el bronce y la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuelve en el verano cuando se trilla el trigo. Aqui temos uma demonstração do governo humano em la época de Daniel. Deus está mostrando para Daniel: Daniel, estou te dando esta interpretação. Abre para Nabucodonosor. Era um grande império que estava na terra como a cabeça. Pero depois dijo que iba a venir outros impérios. El pecho y los brazos, los medos, Pérsia, el ventre, tenemos ahí Alejandro el Grande, grego macedonio, y los pies, los dedos, ahí habla de Império Romano. Bueno, o que temos aqui? Pero en el versículo 44, este es nuestro foco. Mira, una vez mais vou ler esse versículo. Em los dias de esses reis, por favor, irmãos, guardem isto. Ou seja, enquanto esses reinos dentro da estátua estiverem, o primeiro vai engolir o segundo vai engolir o terceiro, e o terceiro ele vai engolir. Em outras palavras, um vai comendo, engolindo o outro. Ou seja, o poder vai passando de um para o outro. Pero aqui vai falar de um quinto reino. 4 estão dentro da estátua.
Pero el quinto del versículo 44 está fuera de la estatua. Percibam isto. En los días de esses reis, el Dios de los cielos establecerá un reino que jamás será destruído e entregado a outro pueblo. Compreende? Uno vai tragar o outro. O reino vai tragando o outro, vai tragando, vai tragando. Pero fora da estátua há um quinto. É sobre este reino que quero falar hoje. Eu, de verdade, necessitaria de 2 horas para desenvolver. Vou fazer rápido um resumo para vocês, por entender agora a gravidade da coisa. E depois eu termino esta palavra porque necessito de no mínimo 2 horas. Aqui, o quinto reino, ele necessita se manifestar em los dias desses reis. Vamos ver, então, agora, quem foi que falou desse reino? Vamos, então, abrir em Mateus capítulo 3, por favor. Mateus capítulo de número 3. Habla assim. Estou abrindo minha Bíblia aqui. Mateus capítulo de número 3, versículo 1. Em aqueles dias se apresentou João Bautista, predicando em el deserto de la Judea. Decía, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Fíjate, la pregunta es, Juan Bautista está hablando aquí del quinto reino, del capítulo 2, versículo 44 de Daniel. El reino de los cielos es el quinto. Entonces ahora apareceu este precursor hablando, arrependidos porque se ha acercado el quinto reino. Pero nosotros vimos que ele dijo, en los días desses reinos, el Dios de los cielos vai estabelecer el quinto reino. Entonces ahora apareceu el precursor hablando del quinto reino. El precursor es una persona extremamente importante, porque ele tiene una mensaje e todos necessitam escuchar esta mensagem, porque está hablando de um reino que não será destruído e seu poder nunca mais vai ser passado a outro povo. Está hablando de um reino eterno. Então, esse precursor tem uma mensagem importante. Todos necessitam escuchá-lo. Vamos ver agora. A mim me gusta muito Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo 2. Eu vou correr minha Bíblia aqui. Lucas, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo de número 8. Aqui temos uma Bíblia em espanhol. Lucas 2, versículo 8. Muitas graças, hija. A Bíblia de ella não está muito nova, mira, está um pouco, está usada, mas está boa. Lucas capítulo 2, versículo de número 8. A ver, estamos aqui. Havia pastores em la mesma região que velavam e guardavam. Vamos fazer assim. Vou ler primeiro o versículo 1. Aqui há o cumprimento de uma profecia importante. Aconteceu naqueles dias que se promulgou um edicto de parte de Augusto César que todo o mundo fuera empadronado. Fíjate, temos aqui uma revelação importante.
Ele dijo, em los dias desses reis, o Deus de los cielos vai levantar o quinto reino. Então, a cabeça, a Bíblia habla, quem era o rei? Nabucodonosor. Quem era o império? Qual era o império? Babilônia. Todos sabem. O segundo reino, o pecho e os braços, que iba a aparecer em la terra, sabemos que a Bíblia mostra Ciro, os medos persas, que entraram por el grande rio Éufrates e conquistaram Babilônia. Império grego, império medo-persa, imperador Dario. O terceiro, sabemos que é o imperador Alejandro el Grande. Os gregos macedônios. Ele foi muito rápido, conquistou toda a terra de sua época e um de seus generais lo encontrou uma vez chorando e perguntou: por que choras? Ele disse: porque não tenho mais terras para conquistar. Morreu com 30 anos, a história habla. Muito rápido, como um leopardo. Pero, o quarto império, sabemos o nome do imperador, do primeiro e o império, o nome do imperador, do segundo império, e do terceiro do império, e do quarto. Digo, em los dias destes reinos. Então, aqui, e no capítulo 2, versículo 1, aconteceu naqueles dias que se promulgou um edicto de parte de Augusto César. Quem era Augusto César? Era o imperador do quarto império, de las pierdas. Compreende? Então, agora temos o nome do quarto império e o nome do quarto imperador. Neste império romano, vai se cumprir esta profecia do quinto reino. Agora, fíjate, que lindo isto. El versículo 8 de Lucas 2, havia pastores en la misma región que velavam y guardavam las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó y resplandó, y el resplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, aleluya, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaré el niño envuelto en pañales, acostado en pesebre. Fíjate, preste atenção aqui. Quem está nascendo agora dentro del quarto reino de la estátua? Está nascendo el quinto reino. Aqui está nascendo el rei del reino de los cielos, dentro del território del inimigo. Uau, isto é poderoso. La palavra del precursor é importante porque ele tem uma mensagem. Como João Bautista descobriu, como ele descobriu. Porque quando estudamos a vida de João Bautista, não encontramos ele recebendo uma orientação do Padre para falar do quinto reino. Não existe. Conhecemos Mateus, que habla de Juan, ele apareceu predicando este reino, este quinto reino. Ou o Evangelho de Juan, capítulo 1, ele apareceu e ele disse: mira, ele que me enviou para predicar, disse, ele que você ver ou mirar bajando de los cielos como uma paloma sobre ele, esse é o Messias. Ou seja, ele não tinha mais muitas coisas, pero de onde Juan sacou este quinto reino? Porque isto era sua predicação.
Arrepentidos porque está cerca el reino de los cielos. En otras palabras, arrepentidos porque está cerca el reino, el quinto reino, el reino de Dios. ¿Quién habló esto para él? ¿Quién enseñó para él? No hay registro en el Nuevo Testamento, tampoco en el Viejo. Hermano, ele tuvo acesso exatamente a esta profecia que eu estou falando. Ele era filho de um sacerdote. Ele conhecia o Velho Testamento. E ele sabia que Deus prometeu que ia venir em los dias desses reinos. Ele sabia que já tinha passado o Império Babilônico, os persas, teria passado os medos, Alejandro. Ele sabia que agora o Império Romano tinha todas as características para ser o quarto, e que de este meio, de este império, tinha que sair o quinto. Ele sabia que o Messias tinha que venir, pero o Messias tinha que venir como o rei deste quinto reino. Su poder não passará a outro povo. A mensagem de João Bautista era muito forte, muito séria. Quero ler uma vez mais com vocês Daniel capítulo 2, esse versículo. Os dois profetas do Senhor estão lendo sempre para nós outros. Daniel 2:44. Esses versículos são importantíssimos para compreender a missão desses dois que estão na terra. A missão. E em los dias de estos reis, el Deus del cielo levantará um reino que não será jamais destruído, nem será el reino dejado a outro pueblo, desmenuzará e consumirá todos estes reinos, pero ele permanecerá para sempre. Hermanos, não estamos falando aqui de um reino humano, política. Por que eu falei esse testemunho antes? Eu estava metido dentro desses 4 reinos de la estátua, governo humano. Qual é o final desses reinos humanos? Mais de 200 nações. Vimos que uma pedra vai ser cortada, que Cristo magnífico. E na batalha de Armagedon, todos eles vão estar reunidos aí. Esta pedra, que é Cristo, vai destruir todos esses reinos humanos. Eu estava com minha esperança justo nesses reinos. Por isso, involucrado com políticas, com finanças, com plata, com mentiras. Enquanto Deus está mostrando, há um quinto reino. Aleluias! Vocês compreendem? Há um quinto reino. E esse reino, ele não passará mais. Então, quando João Bautista começou a falar, quem é João, o precursor? Vamos agora abrir em Mateus capítulo de número 3. Mateus capítulo 3. Mateus 4 dá para explicar melhor. Mateus capítulo 4. Versículo de número 17, habla assim. Desde entonces começou Jesus a predicar e a dizer, arrepentíos porque o reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ahora la mensaje que foi del precursor, ahora es de Jesús. Ele vino. Su mensaje es la misma. Lo que tenemos aquí, tenemos el rey. El rey já está en la tierra, pero su reino todavía no ha se manifestado. Aún não se manifestou. Você pode me dizer, não, pero onde Jesus estava su reino. Está bem, não estou falando disso, estou falando que a manifestação de su reino vai ser para o futuro, pero quando ele vino para a terra, o rei está aqui, pero o reino aún não
Aún não, espere um ratito, você vai compreender, espere. Então, ele está falando, o reino de los cielos se ha acercado. Em outras palavras, eu sou o rei del quinto reino, que é um reino eterno, pero esse reino aún não ha chegado. Temos que compreender o precursor e sua mensagem. Por que o precursor é importante? Porque ele não está anunciando bendições terrenais. O precursor não está profetizando uma chave de um auto, uma casa, você vai se casar, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, você é isto, mentiras. O precursor tem uma mensagem específica, reino. Reino. Reino, reino. Há que identificar quem é a pessoa que está falando disso hoje. Você tem que se arrepender para entrar nesse quinto reino. A chave é o arrependimento. O precursor tem que ter esta mensagem. Vocês necessitam identificar quem é o único em la terra com esta mensagem. Está levando pessoas para entrar em la manifestação deste quinto reino. Bueno, vamos então abrir. Agora, ele Jesus, ele teve seu ministério e ele falou deste reino. Ele falou deste quinto reino. Mostrou a aparência deste reino em la terra como seria. Mostrou a realidade deste reino como seria. Mostrou a manifestação deste reino. Mostrou o galardão deste reino. Falou dele viver deste reino. Ou seja, em seu ministério, ele apresentou todos os detalhes desse reino. Todo. Para seus discípulos. Para as pessoas que estavam cerca dele. Agora vamos ver, então, depois, quando seu ministério terminou seu ministério, o precursor já tinha morrido, ele tinha esta mensagem, agora Jesus seguiu a mesma mensagem. Agora vamos ver, então, Daniel capítulo 8, capítulo 7, melhor. Daniel capítulo 7, são versículos que estamos lendo muitíssimos, os profetas do Senhor. Daniel capítulo 7, versículo 13. 13. Mirava eu em la visão de la noite, e aqui com as nuvens de los cielos, venia uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de dias, e le hicieron acercar-se delante de ele. Eu não tenho tempo para abrir, para a outra semana, eu vou abrir esse versículo para vocês. Todo o capítulo 7 é importante agora. Capítulo 2 e capítulo 7 é muito importante. Vocês necessitam ver. Então, aqui, Daniel dijo que mirava eu. De repente, venia. Guarde este verbo, venir. O que quer dizer venir? Eu vivo aqui em Florida. A você me habla, eu hago uma invitação e você está vindo para me visitar. Então, se você está vindo, hasta onde eu estou. Daniel está dizendo, venia com as nuvens de los cielos. Isto quer dizer que neste momento Daniel está dentro de los cielos, cerca do trono de Deus, e ele está mirando para baixo. Quando ele mirou para baixo, ele está vendo subir de la terra. Vocês se acordam de Hechos capítulo 1, a partir do versículo 9, quando Jesus terminou os 40 dias depois de sua ressurreição, e agora ele começou a subir. E a nuvem de Deus, vindo de los cielos, não é assim? Ele começou a subir,
La nuvem bajó de los cielos, lo envolveu e lo llevou. Los discípulos que quedaram en la tierra, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque lo viram solamente hasta la nuvem. Entonces, ahora cuando ele está entrando en los cielos, quem está aí? Daniel. Está vendo ele chegar. Versículo 14, ele foi dado domínio, glória, reino para que todos os pueblos, nações e línguas lhe serviram. Seu domínio é domínio eterno, que nunca passará, e seu reino não será destruído. Aqui estamos falando do quinto reino, que está fora da estátua, fora do governo humano. Quando Jesus vino, ele nasceu, ele já nasceu como um rei. Quando João Bautista começou a falar, o reino de los cielos se ha acercado. Depois Jesus seguiu falando, o reino de los cielos se ha acercado. O que quer dizer? O rei já estava, pero ele só recebeu do Padre o reino quando ele ressuscitou. A ressurreição foi a aprovação de Deus Padre de seu viver e sua obra. Então, agora ele está em los cielos, agora ele está recebendo este rei. Agora ele pode ser rei, e aún o versículo de número 27. Aún Daniel, capítulo 7, versículo 27. E que o reino e o domínio e a majestade de los reinos bajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios servirão e obedecerão. Então, esse reino foi regalado para Jesus, pero também para um povo. Aqui temos a promessa mais importante, irmãos. Eu não vou entrar nisso agora porque não tenho tempo. Agora, quero considerar com vocês Hechos capítulo 2. Aqui vamos quedar em Hechos 2 e Hechos 3. Repetindo, Hechos capítulo de número 2. Quando chegou, é versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostés, estavam todos unânimes juntos. E, de repente, vino do cielo um estrondo como de um vento recio, que soplava, o qual llenou toda a casa onde estavam sentados. Não vou ler todo esse capítulo 2, pero o que temos aqui? Aqui empieza o quinto reino, oficialmente. Por quê? Primeiro, estudamos em Romanos 11:25, que para esse reino começar, era necessário que os judíos, la semana 69 tivesse que ter um stop, tinha que parar a história dos judeus. Então, em Romanos 11:25, vemos que Deus hizo o coração dos judeus se endurecer para não receber al quinto reino, para não receber al rei del reino, del quinto reino. Os judeus lo esperavam, pero Deus permitiu seus corações quedar duros, endurecidos. E eles não identificaram que ele era o rei del quinto reino. João Bautista foi o único filho de um sacerdote que sabia que era ele. Pero os demais judeus, todavia, não. Hasta sua família, a família de João Bautista, não o reconheceram. Deus não permitiu. Então, que passa?
Hechos capítulo 1, versículo 6. Por favor, abram aí. Hechos 1, 6, habla assim. Entonces, los que se habían reunidos le preguntaron, dizendo, Senhor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Muy buena pregunta. ¿Ah? Entonces Jesús dijo, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Neste momento aqui, os judíos, seus discípulos, querem saber, o reino de Israel vai ser restaurado? O Senhor está falando, não. Agora, a semana 69, stop, parou. Pero os tempos vai levar ustedes para o reino de ustedes ser restaurado em 2000 anos depois. Então, nesse momento que a história para os judeus, finish. Então, chegamos ao capítulo 2, temos lá, o Espírito Santo vai descender de los cielos. Aqui vai começar o quinto reino. Aqui começa a história de los gentiles. Nossa relação. Nunca os gentiles tiveram profetas. Nunca os gentiles tiveram o Espírito Santo. Pero a partir deste momento, sim, vai ter. Aqui começa a era de la graça. Agora, quando entramos no capítulo 2, começou a falar da igreja. Isso está bueno. O livro de Hechos habla da igreja. Por quê? Porque a história dos judeus parou. Agora, quando chegamos no capítulo 3, abram sua Bíblia, Hechos capítulo 3, quedamos sempre assustados. Versículo 1. Pedro e Juan subiu junto ao templo a la hora novena, la de oração. Por quê? Se no capítulo 2 habla de la igreja, terminou a história de los judíos, porque todo o capítulo 3 vai falar do templo de los judíos. E aí, quando chegamos no capítulo 4, volve Ananias e Safira, e aí, solo igreja. Pero este capítulo 3, aqui, habla do templo. Por quê? Porque o Espírito Santo pôs esse capítulo aqui, não era para atender. A nossos olhos, solo igreja. Este capítulo 3 é o mais importante para compreendermos o que o Senhor está fazendo agora. Não vou falar muito sobre isto, martes eu vou dar uma mensagem em português, e aí vou abrir isto. É novo, da maneira com que o Espírito está abrindo para nós outros. Então, aqui está a importância. O quinto reino vino já para a terra. Pero por que isso? Esse capítulo 3. Então, eu não vou ler todo, porque não tenho tempo. Pero teremos lá o que passou. Pedro e Juan vão para o templo. Quando chegam aí, temos lisiado. E ele está aí, ele hizo de sua situação física uma profissão, porque ele recebia plata disto. Ele está nesse templo. Não estava aí por um ano. Eu posso dizer, talvez toda sua vida ele estuvo nesse templo pedindo limosna. Pero quando chegamos em Mateus, miramos para esse templo físico e vemos um Deus triste.
Segunda a Crônicas 7:14, quando Salomão está consagrando o primeiro templo. Então, se Deus dijo, se mi pueblo, que se chama por mi nombre, se humilhar, orar, se arrepentir, se converter de seus malos caminhos, então eu orei sua oração. Deus está fazendo uma promessa e depois ele habla. Eu tenho que ler esses versículos, não há como não ler. Segunda Crônicas, tenho que ler com vocês, não há como escapar. Segunda Crônicas, capítulo de número 7. Versículo 14. Se humilhare mi pueblo sobre qual mi nombre es invocado, e orares, e buscar mi rosto, e se converterem de seus malos caminhos, então eu irei desde os cielos, e perdonarei seus pecados, e sanarei sua terra. Ao versículo 15, agora estarão abertos mis olhos, e atentos mis ouídos à oração neste lugar. Agora, o 16 é a clave. Porque agora é elegido e santificado esta casa, para que esteja em ela mi nome para sempre, mis ojos, mi coração estará allí para sempre. O que vocês entendem por a palavra para sempre? 3 coisas teria que estar aí: mi nome, mis ojos e mi coração. Forever, para sempre. Quem está falando isto? Deus está falando isto. Ele disse, estou consagrando esta casa. Não são palavras sencillas, são palavras de Deus desesperado. Agora, abrem sua Bíblia em Mateus capítulo 21, por favor. Mateus capítulo 21. Vamos ler solamente o versículo 13. Repetindo, Mateus 21, 13. E les dijo, escrito está, mi casa, casa de oração, será chamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Uau! Aqui temos Deus pouco enojado. Ustedes têm que concordar comigo. Agora, Mateus capítulo 23, pouquinho adelante, Mateus 23, abram aí o versículo 38, repetindo Mateus 23, versículo 38. E aqui vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde a hora não me vereis, hasta que digais, bendito el que venga em el nome del Senhor. O que passou aqui, irmãos? E quando chegamos no capítulo 24, versículo 1, quando Jesus saiu do templo, o que passou? Ele deixou a casa. Ele sair de la casa é sair do templo. Em Crônicas, Deus está ponendo seus olhos, seus ouvidos e seu coração. Ou seja, isto habla do próprio Deus. Ele disse, para sempre vou habitar. Pero ustedes la transformaram. Eu não quero quedar-me mais aí. E agora Jesus disse, esta casa está deserta. E nunca mais volverei, porque os digo que desde a hora não me vereis hasta que digais, bendito ele que vem em nome do Senhor. Isto vai passar na segunda avenida, no Monte de los Olivos. É outra revelação. Pero agora, volvendo para o capítulo 3 de Hechos, para tratar de entender por que este capítulo está aqui. Primeiro, a casa está deserta. O Senhor, seu nome não está mais aí. Segundo, seus ouvidos já não estão mais aí. Terceiro, seu coração já não está mais aí. Você compreende agora este lisiado? Por que ele estava nesse lugar tanto tempo? E ele não conseguia ajuda. Porque o próprio Deus era o único que poderia ajudá-lo a saná-lo. Já não estava mais aí.
É importante ustedes compreender o quinto reino. É profundo lo que estou falando. Agora, ele se encontrou com Juan e Pedro. Lo que ele dijo, Pedro dijo, eu não tenho prata e ouro. O templo tinha, os judíos eram pessoas riquíssimas, o templo era rico. Pero lo que o templo tinha, os sacerdotes Pedro e Juan não tinham. Pero lo que Pedro e Juan tinham, o templo já não tinha mais. Vocês se acordam? Abram comigo 1 Timoteu, capítulo de número 3. Repetindo, 1 Timoteu, capítulo 3. Esse versículo, ele é muito importante para nós. A ver aqui em espanhol. Estou tratando de encontrar rápido. Aqui nesse versículo, o que temos? Temos um Deus muito preocupado com nós. Ele está falando que a igreja, o que a igreja é? Coluna. Em espanhol, esta palavra é baluarte da verdade. Então, ele disse para Timoteu, estou escrevendo para que você sepa como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja, coluna e baluarte da verdade. A igreja se tornou God's house, casa de Deus. Casa de Deus. Agora que a igreja é a casa de Deus em la terra, então é importante. El capítulo 3 de Hechos habla del templo. El templo era la casa de Deus. Pero agora Pedro e Juan, quando eles estão se acercando del templo, estão na escalera subindo, Deus tem outra casa. A casa de Deus agora está dentro de Pedro e Juan. Já não está mais no templo. Su nome, seus olhos e seu coração estão dentro de Pedro e Juan. Agora Pedro e Juan se tornaram o quinto reino. O reino de Deus está dentro de Pedro e Juan como na semilla. O rei do quinto reino está dentro de Pedro e Juan. Por que este lisiado não consegue ajuda do templo? Porque Deus já não está mais. Deus tem outra casa. E agora, quando eles falam em nome de Jesus, levanta e anda, o que passou? Ele imediatamente levantou. Ele saiu. Por quê? Porque dentro desta nova casa, Deus pode fazer, Deus pode obrar. Agora, o quinto reino é um reino de poder. O quinto reino tem seu próprio rei que está na terra. Ele está aí. Então, por que o capítulo 3, que habla del templo, está em Hechos? Porque Deus quer mostrar duas coisas. Duas coisas. Como ele abandonou a primeira casa e como ele abandonou a segunda casa. Vou repetir. A primeira casa é o templo físico. A segunda casa é o templo espiritual. Juan e Pedro. Há duas casas aí. Então, como Deus
abandonou essas duas casas. Por isso que o capítulo 3 é muito importante, porque aqui é um capítulo profético. Vamos ler Hechos capítulo 3. Meu tempo já está agotando. Hechos capítulo 3. Eu estou em Timoteu, eu não consegui abrir Timoteu, mas vamos quedar em Hechos, porque é um versículo muito conhecido que habla da casa de Deus. Hechos, vamos começar então. Aqui temos a sanidade deste homem em um templo que não era para ter mencionado aqui. Agora vamos ver o que Pedro está falando. Para eles, para os judios, por que foi interrompido sua história? Porque na semana 69, aí quedou sua história. Pero Deus disse, na última semana, vou ter com vocês, vou dar para vocês. Então, quando chegamos, e no versículo 18, Hechos capítulo 3, versículo 18, vou ler poucos versículos por el tempo, pero Deus ha cumprido assim lo que havia antes anunciado por boca de todos os profetas, que Jesucristo havia de padecer. Então, Pedro, lleno del Espírito, como a segunda casa, que tem o nome, os olhos e o coração, é o próprio Deus falando por Pedro. Jesus já está em los cielos, já terminou seu ministério terreno, já começou seu ministério celestial. Então, ele está falando, todos os profetas falaram de Jesus. Versículo seguinte, 19, assim que arrepende-os e convertei-os para que sejam borrados vossos pecados, para que venham de la presença do Senhor tempos de refrigério. Mira, venham. Ele está projetando para o futuro. Se você se arrepender, vai venir tempo de refrigério. Então, aqui está claro que a semana 69 terminou com a história de Hechos. Pero Pedro está falando, vai venir um tempo que vocês vão se arrepender e vai venir tempos de restauração. Vocês vão ser restaurados na última semana. Então, o versículo 20. E ele envia a Jesus Cristo, que ele foi antes anunciado. 21. A quem de certo é necessário que ele permaneça em los cielos hasta los tiempos de la restauração de todas as coisas, de que falou Deus por boca de seus santos profetas, que han sido desde tempo antigos. Então, Pedro está falando aqui que lo que passou com o templo, que está abandonado. Pedro está falando que vai chegar um tempo que os profetas falaram que isto vai ser restaurado. Hermanos, vou usar a mesma palavra, duas casas. A primeira casa se chama Casa de Jacob. É a família de Jacob. Aqui, quando chegou na semana 69, foi abandonada. Pero também em Casa de Jacob se habla de la restauração del reino de Davi, ou de la casa de Davi, ou la restauração del trono de Davi. Todas essas palavras vocês conhecem, são as mesmas. Então, se existe uma casa que quedou abandonada em las 69 semanas, pero que vai ser restaurada. Quando vai ser restaurada? Solamente em el milênio. A última semana não vai restaurar esta casa. Então, pero habla de uma segunda casa, que também iba quedar abandonada, deserta. Era nosso espírito, eram os cristianos, que estaria entrando na história dos judeus, 2000 anos. Deus também sabia que esta segunda casa iba quedar abandonada por la apostasia.
Aqui temos Pedro todo hablando que tem seus nomes, seus ojos, o coração de Deus e de eles, e é verdade. Pero isto vai quedar abandonado. O versículo seguinte habla assim, Hechos, capítulo de número 3, versículo agora 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vosotros, hermano, como a mí. A él oí en todas sus cosas que habla. E toda alma que não olga a aquele profeta será desarraigada del pueblo. Então, ele está falando que vai venir profeta, que vai fazer a conexão para os gentiles, para restaurar a casa, e depois para restaurar a casa de los judíos, restaurar o reino de Davi, a casa de Jacob, os dias de angústias, de dolor de Jacob. Então, o capítulo 3 está apontando aqui, está falando de templo. Não, está falando de 2 templos, que vai necessitar de precursor, de profeta, que vai venir em los últimos tempos para restaurar. Por exemplo, quando chegamos em Hechos, capítulo 28, o último versículo de Hechos, ustedes se acordam? Nós aprendemos que este versículo, Hechos 28, 31, aqui habla de los hechos de los apóstolos, predicando o reino de Deus e ensinando acerca do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento. Então, no capítulo 1 de Hechos, habla del quinto reino. Pero el capítulo 28 habla del quinto reino. Agora, este livro de Hechos não foi terminado. Não há considerações finais. Nadie lo finalizou. Ele está open, está aberto. Habla que a predicação sigue. Então, a pergunta é: quem finaliza o livro de Hechos? Essa é uma pergunta muito importante, porque esse livro de Hechos sigue. E Mateus 24, 14 habla, e este evangelho del reino será predicado em toda a terra, para testemunho a todas as nações, entonces vendrá el fim. Então, é evangelho que está sendo predicado, ou seja, o livro de Hechos sigue open, aberto. Alguém está predicando, pero este livro vai ter final. Quem finaliza o livro de Hechos? Segunda pergunta, como este livro é finalizado? Quem finaliza é o profeta Elias. Ele é o precursor. É ele que vino para restaurar as 2 casas. Ele está em la terra para restaurar as 2 casas. Pero como este livro vai finalizar? Com o arrebatamento. Com a entrada da novia. Por seu ministério. Agora, vou ler só 2 versículos mais para terminarmos. Uma vez mais, Hechos, capítulo de número 3, versículo 21. Não sei como está em sua versão, por favor. Você tem que escolher outras versões. É importante. Em espanhol, há versões muito boas. Eu estou pesquisando muitas coisas em espanhol. E estou descobrindo tantas versões boas. Hechos 3:21. Aqui em deserto é necessário que o cielo lo reciba hasta el tiempo em que todas as coisas han de ser restauradas. De que habló Deus
por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tempo antigo. Agora vamos abrir o Salmo 110. É o último versículo. Salmo 110, versículo 1. Este versículo é tremendo. Este versículo é dulce. Este versículo de Salmo 110, versículo 1, é tremendo. É poderoso. Jeová dijo a mim, Senhor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus inimigos por estrados de tus pés. Dijo, em outras versões, eu quero ler outras versões aqui, porque esse versículo é tremendo. Vai quedar mais claro para vocês o quinto reino. Agora, Salmos 110. Vou ler. Assim dijo el Senhor a mi Senhor. É a segunda versão. Vou repetir. Assim dijo el Senhor a mi Senhor. O que quer dizer? El Padre está hablando para el Hijo. Quando el Hijo ressuscitou, nós vimos em Daniel capítulo 7, ele entrou em los cielos. Recebeu honor, glória e um reino. Então, se ele foi entronizado, ele assentou em seu trono. El Padre dijo esta palavra. Dijo el Senhor a mi Senhor. Siéntate a mi derecha, hasta que eu ponga tus inimigos bajo de tus pés. Qual é a missão do profeta Elias? El Hijo está sentado e ele não pode vir enquanto todas as coisas em la terra não estiverem em ordem. Em outras palavras, todas as coisas estiverem bajo de los pés de Jesus. Aqui habla do encabeçamento universal, irmãos. Necessitamos de uma mensagem para falar solo do encabeçamento. O precursor não está restaurando solamente o quinto reino, pero também o precursor não está restaurando solamente a novia. O precursor não está restaurando solamente a casa de Jacob, a segunda casa. Ele também vai poner todas as coisas bajo de los pés de Jesus. Jesus solo pode descender depois que as duas casas ele ajudá-las. Este capítulo 1 do Salmo 110 habla de um segundo aspecto da obra de los dos olivos. Habla del encabeçamento universal. A rebelião chegou a todos os planetas, todas as galáxias. E eles necessitam poner todo bajo de los pés de Jesus, para Jesus poder venir a la tierra. A obra de eles é estabelecer los 1000 anos, porque quando eles tratam com a rebelião que está no universo, tratam com as coisas negativas, eles têm que destruir a terra, irmãos, com temblores, com todo. Luego que a igreja sair, eles vão destruir a terra. Porque o quinto reino necessita se manifestar durante os 1000 anos.
El quinto reino es eterno. Los líderes, incluso nosotros, profanamos la casa de Dios con pecados. Entonces, ¿qué pasó? El sacerdocio cayó. Se cayó el altar. El Señor envió su propio mensajero para poner en orden, para usar la misma palabra, arrepentidos. Ustedes necessitam entrar no quinto reino. Como? Quando fomos bautizados, recebimos a Jesus, já entramos neste quinto reino. Pero profanamos esta casa. Por isso que o Espírito Santo não está. Ah, o Espírito Santo está nesta igreja. Não, irmãos. Estamos vendo no capítulo 3 de Hechos, este templo. O Senhor não está mais. Pero a pergunta é, pero Deus não disse que ia estar nesse templo por toda a eternidade, para sempre? Por que ele saiu? Porque os judíos profanaram e a história se repetiu com a igreja. Houve uma profanação, por isso o Espírito Santo já não habita mais. Outros espíritos habitam. Eles vimos para restaurar a casa, irmãos. Se você ler Malaquias capítulo 3, versículo 1, você vai ver que eles também viram para restaurar o templo. Versículo 1 e 2. Eu não tenho mais tempo para ler. O Espírito Santo necessita volver para esta casa. Não creia que em los pastores, nos grupos cristianos, o Espírito Santo está agindo. Não creia. Os judeus creiam, pero Deus já não estava mais. Um templo enorme, hasta chegou nos anos 70, onde o Senhor destruiu todo, irmãos, todo. Quando o imperador Tito, porque isto já não servia mais. Quando Deus traz estes, o mensageiro, o Espírito Santo foi concentrado nele, está nele. A nuvem vino, quem está abaixo da nuvem recebe o Espírito Santo. Os outros, irmãos, são outros espíritos. Por isto, não podem ser arrebatados. Solo neste ministério, o Espírito Santo está. São palavras duras, pero é uma realidade. O templo, as duas casas foram abandonadas. Quando habla restaurar o altar, é restaurar o templo também. Eu e você necessitamos ser restaurados. O Espírito tem que volver. Tem que estar. E quando ocorre o rapto, a casa onde o Espírito Santo está, todos os que estão baixo da nuvem, que passa com esta casa? Esta casa agora se vai. O Espírito Santo já não tem mais casa em la terra. Por isso ele volve solo para Moisés e Elias. Eles vão ser a única casa do Espírito Santo durante os 3 anos e meio de tribulação. Todos que estão sendo restaurados nesta casa, por el arrependimento, por um viver santo e por seguir as orientações, o Espírito volve. Pero um dia, esta casa vai ser raptada, por isso estou repetindo. Não tem mais casa. Os outros cristianos que quedarem não são da casa, irmãos. São casas de demônios, de outros espíritos. Isto é apostasia, isto é grave. Não tem de onde viver mais. Por isto, para se tornar um vencedor neste período, vocês sabem que não vai ser fácil. E eles abraram que são pouquíssimos que Deus vai permitir.
que muera como mártir. Los outros, Deus não vai permitir. Você crê que hoje pastor que tem rebanho, ele já escutou falar do profeta Elias, pero ele está peleando. Não quero. Ele não entra e não permite os irmãos entrar. Então, todos vão quedar com o anticristo. Você crê que este pastor, este líder, Deus vai permiti-lo a morrer como mártir? Não, irmão. Deus não vai fazer isso. Ele vai enviar espírito de engano. O anticristo é esse espírito. O falso profeta é esse espírito. Para ele crer na mentira. Ele vai receber a marca e ele vai para o inferno. Porque tu sabes quem recebeu a marca foi. Você crê que esses líderes que estão cerrando a porta, agora, as ovelhitas são santas? Não. Estão seguindo homem porque querem seguir. Por isso temos que seguir falando. Salmo 110 confirma o capítulo 3 de Hechos. 2 casas vai quedar deserta. A primeira e a segunda. E Jesus não pode volver. Porque o quinto reino é reino eterno. Hoje ele tem uma expressão na terra por los que estão bajo de la nuvem, que vive uma vida ayunando, se arrependendo, clamando la sangre. Que vive uma vida escutando esta voz, o profeta Elias que está gritando em los rincones de la terra. Esta casa está sendo restaurada. Preciosos santos, eu quero terminar falando. Não pongam sua confiança em nadie que não é o quinto reino. Não ponga sua confiança. Não creia. Não creia em líderes. Não creia em mensagens que não te levam para participar da manifestação deste quinto reino. Não receba. Todo está danhado. O cristianismo está danhado. De agora, hasta el rapto, vamos ver coisas muito pesadas. Eu e você, Deus vai permitir para que este evangelho entre para salvar alguns. Deus vai permitir coisas pesadas. Não parem. Sigam falando. Temos que salvar alguns. Porque o tempo se terminou. O tempo profético. Israel está gemendo, desesperado, querendo os profetas. Eles não compreendem por que só nós outros tivemos profetas, porque agora estes profetas estão em los gentiles. Por que não estão nos ajudando? Por que teria que estar aqui? Somos judeus. A Bíblia habla que só os profetas são de los judeus. Por que eles estão com os gentiles? E estão enviando e-mails, estão contactando, vocês têm que vir para nos ajudar. Como vamos fazer para atacar Irã? Quantos aviões necessitamos usar para atacar Irã? Esta guerra vai ocorrer de 4 a 6 semanas. Israel com Irã. Tratem de se santificar-se, porque o rapto está conectado também com esta guerra. Este é mês de festas judaicas pelos judeus. O rapto está conectado com festas. Tratem, vamos seguir nos arrependendo, irmãos. O rapto de verdade pode ocorrer. E vai ocorrer em dia normal.
levantamos, cepillamos nossos dentes, desayunamos, vamos trabalhar. É um dia normal, como hoje. Por isso, temos que estar listos. Que Deus pueda nos ajudar. Eu falei um pouco mais. Quero fazer uma oração. Precioso Senhor, muitas graças por nos ajudar nesta manhã de domingo. Estamos claros do quinto reino, um reino eterno. Senhor, um reino que não passará nunca mais. Todos os reinos desta terra vão desaparecer, Senhor. Mas o quinto reino é eterno. Ajuda-nos a poner todo nosso ser neste quinto reino. Ajuda-nos a poner nossa energia, nossa juventude, nosso vigor neste quinto reino. Senhor, ajuda-nos a viver em la realidade deste quinto reino. Restaura nosso viver para cumprir a justiça deste quinto reino. Restaura nossa santidade, Senhor. A santidade necessitamos mantê-la porque é um reino santo. E sem santidade nada entrará neste reino, nada participará da manifestação deste reino. Ajuda-nos a ser santo como este rei é santo. Ajuda-nos a ter um viver, Senhor, de arrependimento, um viver de ayuno, um viver de ter nosso coração lleno de lágrimas, de água, para chorarmos. Oh, Senhor, ajuda-nos a ser santos. Senhor, Daniel viu que este reino também foi regalado para o povo do Altíssimo. Há um povo, Senhor, há santos que vão ter este reino, que vão entrar em la manifestação, que vão entrar na seguridade dos céus. Oh, Senhor, queremos ser este povo. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Muitas graças, amado e precioso Senhor.